Oi, tudo bem? No vídeo de hoje do nosso desafio, eu quero falar sobre uma coisa um pouquinho complicada, sobre espessuras de parede. Qual é a espessura de uma parede? Dentro da graduação, isso se passa várias vezes, e geralmente a gente acaba fazendo paredes com 15 centímetros. Mas se eu te contar que isso está muito errado, muito mesmo. Eu trouxe aqui no projeto 4 tipos de parede, e eu vou mostrar algumas informações para vocês. Se eu colocar no nível baixo, todas elas vão ser bem parecidas. Eu vou colocar minhas unidades em centímetros para que a gente consiga visualizar bem certinho o que eu estou falando. Então essa parede, ela tem 18 centímetros, essa outra aqui tem 16, essa tem 20 e essa tem 19. Mas qual que é a diferença de todas essas... qual que é a diferença entre essas 4 paredes? Qual que é a diferença da espessura delas? Todas elas são, geralmente, todas essas paredes podem ser utilizadas em um único projeto, como aconteceu comigo. E a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente tem aqui 4 espessuras de paredes no mesmo projeto, que é um projeto bem simples. Eu vou aumentar aqui a nossa informação, e eu vou deixar aqui em linhas ocultas, só para a gente entender. A gente tem aqui, então, várias divisões de paredes. Várias divisões nessa única parede. E eu vou abrir ela aqui, então, para mostrar para vocês. A gente tem aqui, então, uma parede dupla pintura de alvenaria de 14 centímetros. Olha o pulo do gato. Se a gente entrar aqui, a gente vai ver, então, as espessuras de todas essas informações e o que é muito importante entender. Qual é a alvenaria e qual é o tipo de revestimento que a gente está trabalhando. Aqui eu tenho alvenaria de 14 centímetros, um tijolo de 9 furos. Também tijolo de 9 furos a gente tem de 11,5, uma espessura um pouco menor. E é muito usual também o tijolo de 6 furos, que ele tem 9 centímetros. Então a gente tem muitas informações diferentes aqui. Então o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui, então? A alvenaria na área central de 14 centímetros, aqui, como estrutura. Eu tenho aqui o reboco, que ele está com 2 centímetros, e eu tenho como 1,5 mm a pintura na cor branca. A mesma coisa do outro lado, porque ela é dupla pintura. Poderia ter pinturas de cores diferentes ou não. Aqui no caso é a cor branca. Isso me gerou uma parede de 18 centímetros. Agora, a outra parede que eu tenho aqui, a de 16, 2 centímetros a menos. Qual que é a diferença? Ela é uma parede dupla pintura também, só que com a alvenaria de 11,5. Se eu entrar aqui, as minhas especificações vão ser as mesmas. A única coisa que difere é que a minha alvenaria aqui, então, o meu tijolo, ele tem 11,5 centímetros. Poderia colocar aqui também de 9 centímetros, o que mudaria também a espessura que eu teria. Então, Francis, eu tenho a mudança da espessura só de acordo com a minha alvenaria? Não. Também depende do nosso tipo de revestimento. Eu vou abrir. Agora eu vou mostrar para vocês esses 2 tipos de revestimento aqui. Eu tenho uma parede de 20 centímetros e uma de 19. Qual que é a diferença? A gente já pode ver bem claro que esse lado aqui parece que não tem uma espessura. Na verdade ele tem, ele é bem pequenininho. O que a gente tem aqui? Essa parede, ela é dupla cerâmica. Então, o que eu tenho aqui? Cerâmica simples de um lado, de 1,5 cm, a argamassa colante e a regularização, também de 1,5 cm, e do outro lado, eu tenho as mesmas especificações. Então, ela pode ser uma parede entre banheiros, tá? Então, cerâmica e argamassa, nosso revestimento, nossa alvenaria, argamassa e revestimento. Isso gerou uma parede de 20 centímetros de espessura. Aqui na lateral a gente tem uma de 19 centímetros. Se eu abrir para editar, a gente vai ver que a nossa alvenaria, como na outra, também é de 14 centímetros. Só que de um lado eu vou ter argamassa e cerâmica simples, e do outro eu tenho reboco e pintura. Como a nossa parede dupla pintura lá no começo, só que agora ela pode ser entre um quarto e um banheiro. Então sim, isso acontece. Uma parede de 19 centímetros entre um dormitório e um banheiro, assim como uma de
18 centímetros entre dois dormitórios e uma de 20 centímetros entre banheiros. Poderia ter aqui também uma cerâmica com uma espessura diferente, então poderia colocar aqui a argamassa com 1,5 centímetros e colocar aqui uma outra cerâmica, que não essa simples, por exemplo, um tijolinho, como eu fiz um projeto onde eu tinha o banheiro na parte interna com uma cerâmica simples e do outro lado a cerâmica tijolinho ou algum outro tipo de pedra que pode ter 2, 3, quantos centímetros o nosso revestimento tenha. Então é importante entender isso. Por que é importante entender que as paredes não têm 15 centímetros? Se eu simplesmente considerar que ela tem 15 centímetros, quando eu trabalho com uma dupla cerâmica, eu perco 5 centímetros nela. Em um banheiro eu posso perder 10 centímetros. Ou eu teria que perder para os quartos também. Vocês vão ver que nenhuma dessas paredes tem 15 centímetros, então já é totalmente errôneo eu estar trabalhando com isso. É muito importante entender, e o Revit traz isso, já mostrando para nós os quantitativos. Quanto que eu vou ter de alvenaria, de pintura, de argamassa, de reboco, e a gente pode estar especificando mais ainda, como embolso, chapisco, se necessário. Então isso vai mudar toda a parte de áreas, toda a parte de espessuras de parede, toda a parte de quantitativo de material, áreas internas até mesmo para vender. Construtoras podem ter problema se está vendendo uma área bem diferente da que estava na planta, então tudo isso tem que ser levado em consideração e é uma vantagem muito grande para a empresa estar gerando, além dos quantitativos, todas essas informações, também está gerando um projeto mais assertivo.